Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Vitória. Hoje nos reunimos para homenagear o Jubileu da Esperança, o ano santo da Igreja Católica, que ocorre em 2025, com o tema Peregrinos da Esperança. Agradecemos a presença de todos os homenageados e convidados. Em obediência aos atos formais relativos a esta cerimônia de sessão solene em homenagem ao Jubileu da Esperança, faremos a composição da mesa de honra, convidando a fazer parte dela o presidente desta sessão solene, o vereador Ailton Dadalto. Também farão parte desta mesa de honra Dom Ângelo Ademir Mesari, arcebispo de Vitória. Convidamos também a esta mesa de honra Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e também Padre Cláudio Alves Moreira, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Vitória. Senhoras e senhores, feita a composição da mesa de honra, convidamos a todos a se posicionarem neste momento para a execução do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luz.
ó pátria amada, dos filhos desses sobressões, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, podem sentar por gentileza. Nesse momento, nós vamos assistir a um vídeo preparado pela Arquidiocese de Vitória sobre a preparação e realização do jubileu e os sinais de esperança que brotam da caminhada da Arquidiocese. Maio de 2024, o Papa Francisco decreta o ano jubilar pelos 2025 anos do nascimento de Jesus, como Jubileu da Esperança. A esperança não decepciona. 2024 foi o ano de preparação. Em 24 de dezembro de 2024, o Papa Francisco abriu a Porta Santa em Roma e todas as dioceses se prepararam para as aberturas locais. 29 de dezembro de 2024, a Arquidiocese de Vitória se reúne na Igreja São Gonçalo, no centro da cidade, e faz a primeira caminhada peregrina até a Catedral, conduzida por Dom Dario Campos, então arcebispo. A cruz foi o presente doado ao primeiro arcebispo de Vitória por ocasião de sua nomeação, em 1958. Em 22 de fevereiro, a Arquidiocese acolhe Dom Ângelo Mesari, novo arcebispo, que chancela a programação, incentiva a realização dos jubileus e marca presença nos eventos, peregrinando com o povo. Pastorais, grupos de serviço, movimentos, associações celebraram o jubileu. As áreas pastorais peregrinaram e foram acompanhadas pelo bispo auxiliar e pelo arcebispo, e nelas a cruz peregrina também esteve presente, sinais de esperança que se renova e não decepciona. Nós vamos ouvir neste momento o vereador de Vitória e proponente desta sessão solene, Ailton Dadalto. A altura complica aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Paz de Cristo para todos nós. Quero inicialmente cumprimentando com muita alegria, felicidade e confesso a todos nós, e quem me conhece aqui sabe da minha caminhada desde que eu me entendo por gente na Igreja Católica, mas como um cristão, uma emoção de poder hoje, na condição de vereador da cidade de Vitória, olhar o plenário da cidade de Vitória com esperança. E emocionado por poder propor, em parceria, é claro, com a nossa arquidiocese, esse momento de celebrar Dom Ângelo, Dom Anderson e Padre Cláudio. A esperança, o jubileu da esperança. Quero dizer a todos aqui que o nosso mandato, ele se faz baseado na esperança.
Não é coincidência, não é mera coincidência esse tema ter sido proposto pelo nosso Papa, querido Papa Francisco, porque a esperança, ela nos motiva a fazer qualquer ato, qualquer ação. E sem ela, escutando uma homilia do Padre Davi, ele fala muito claro que a esperança, ela é o motor propulsor de fazermos tudo na vida. Sem esperança não há sentido de viver. E a esperança nossa é em Deus. Então é o maior sentido de vida que podemos ter na caminhada e no propósito. E não só na política, não só no sacerdócio, mas em cada um, no seu trabalho, na sua família, na sua atividade cotidiana. Eu sempre gosto de citar, né, um santo que eu sou extremamente devoto, que é São José Maria Escrivá, que, como muito bem disse o nosso santo Papa João Paulo II, o santo do cotidiano. A esperança, ela é criada no cotidiano, do dia a dia. De estar aqui todo dia, acreditando que a gente pode melhorar a vida das pessoas. De estar celebrando 5, 6, 10, 12, 15 missas por semana, acreditando, Dom Ângelo, que o coração vai ser tocado e aquela pessoa vai melhorar, vai ser conduzida. A esperança, e eu fiz questão de chamar os meninos propedêuticos ali em cima, porque vocês são a esperança nossa. De fato, Tiago, né, te admiro tanto, nas nossas missas 6h20 da manhã, vocês são a esperança, e que a gente precisa que vocês perseverem. Os nossos homenageados, que batalham tanto, Frei João, batalham tanto, mais de 40 anos de sacerdócio. Olha que depoimento lindo. Não tem maior esperança que essa, Frei João. Então eu já começo a minha fala realmente emocionado. Porque não como apenas um católico hoje na condição de vereador, como um ministro de Eucaristia, ou como ser humano, como cidadão da cidade de Vitória, como cidadão que tem esperança. Se estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, Dom Anderson, é porque eu tenho esperança em dias melhores. O mundo hoje vive realmente uma situação caótica. Há muito não se via conflitos como existem hoje. Há muito não se via uma polarização tão grande em tudo, onde existe o melhor do que o outro, onde o certo e o errado sempre debatem e querem ter a razão. E isso me preocupa muito. Mas o exemplo do Jubileu da Esperança, da nossa caminhada de fé, ela tem que se firmar no sentido da misericórdia. Não da polarização, não da divergência e confronto, mas na divergência que se encontram. O meu diferente não é pior ou melhor do que eu. Eu tenho que ter carinho e amor para que eu possa dialogar com ele, para que eu possa trazer esperança para ele. Eu quero inicialmente também cumprimentar a mesa e agradecer Dom Ângelo, dizer da alegria também, desde que o senhor chegou na nossa arquidiocese e chegou no momento do Jubileu da Esperança, trouxe realmente uma caminhada muito, muito bonita, muito bacana para nós. Agradeço muito o seu sim por estar aqui hoje e principalmente por trazer esperança para nós. Dom Anderson também, já acompanho o senhor há mais tempo. Agradecer pelo carinho, atenção, acolhimento a nós jovens, sempre com um olhar zeloso e carinhoso e com palavras de perseverança. Todos os dias que eu encontro o senhor, sempre faço uma pergunta e sempre o senhor com carinho nos acolhe. Padre Cláudio, a missão de dirigir o propedêutico, né, Padre Cláudio? É uma missão linda e que eu tenho certeza que precisamos cada vez mais dela. Então agradeço muito a mesa, em nome da mesa, cumprimento a todas as pastorais, todos os presentes. Padre Vitor, meu querido diretor espiritual, Ângela, que tem esse trabalho lindo que é difundido pelo mundo inteiro. Quantas mães que oram pelos filhos estão aqui. E a minha mãe é uma mãe que ora desde o primeiro da fundação das mães que oram pelos filhos. E graças a Deus, é graças a ela também que eu estou aqui hoje, podendo fazer parte desse momento. E dizer para vocês
que a palavra do jubileu, ela tem que ser lembrada todo santo dia. Não adianta a gente fazer uma linda caminhada em 2025, vários momentos, rezar o terço, a caminhada, a peregrinação, a romaria, e esquecemos do dia a dia, da continuidade de nós, católicos cristãos, que estamos no mundo para melhorar a vida do próximo, para trazer esperança para quem mais precisa. E o nosso papel aqui, na condição de vereador, quer seja político, quer seja padre, quer seja o mecânico, quer seja o advogado, o médico, é essa, primordialmente é essa. Por isso a necessidade de ser relembrado de momentos como esse, serem feitos e propostos para que a gente firme, para que mesmo que seja um momento simbólico, uma moldura, um papel, mas que seja lembrado no coração e nas nossas atitudes. Porque no dia a dia é muito fácil a vida pelos afazeres diários. Esquecemos de rezar pelo próximo, esquecemos de agir pelo próximo. E a esperança ela é calcada não apenas no esperar, mas ela é calcada na ação. Na ação de fazermos. Se temos esperança no coração, não esperamos, mas agimos para mudar para melhor o mundo. E em cada pastoral, quer seja pastoral do povo de rua, quer seja pastoral da saúde, da família, quer seja qualquer pastoral, esse trabalho lindo, voluntário, Dom Ângelo, de pessoas, de leigos, que dedicam o seu dia, a sua vida, abrindo mão da família, abrindo mão de lazer, dos amigos, para estarem ali, é outro exemplo de uma esperança que temos que ter e que não podemos nos omitir. Eu sempre deixo claro, nós católicos não podemos ter, e eu sempre escuto isso muito de Dom Ângelo nas suas homilias, a omissão de não nos apresentarmos como tal, como quem traz paz, que é muito difícil. Eu olho para o rosto do Dom Ângelo e falo, Deus, me dê 10% dessa serenidade, 10%, já vou estar mais tranquilo. Mas nós católicos temos que trazer, cristãos, temos que trazer essa serenidade ao meio do caos, ser uma fagulha de esperança. E é isso que a gente tenta, luta todo dia para fazer aqui. Afinal de contas, santo não é aquele que não cai, mas é aquele que cai e se levanta, sempre tendo como seu olhar no Altíssimo, nosso Senhor, Nossa Senhora, em Jesus Cristo. E sem mais delongas, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte, que compuseram e ajudaram que esse Jubileu de Esperança fosse brilhante, abençoado. Participei de algumas atividades, pude estar presente e ver a dedicação, Dom Ângelo, da nossa arquidiocese em fazer um momento, Dom Ângelo, lindo, de devoção, mas de acreditar, de confiança. E principalmente, e eu deixo essa frase para nós, de perseverar. A gente precisa lembrar sempre do propósito de estarmos aqui. No dia mais difícil, no momento mais complicado e na maior divergência. A perseverança em Nosso Senhor é sempre a principal. E ontem, né, foi um grande exemplo, coincidentemente, mas eu não acredito na coincidência, a homilia, Cristo Rei, lembrando sempre também da cruz. A gente, às vezes, quer passar por essa vida, e eu, às vezes, paro aqui e falo, meu Deus, tanta confusão, às vezes eu quero passar na vida sem cruz. E aí, por isso que eu carrego o terço no meu braço, para lembrar meu filho, se ele passou por tanta aprovação, quem sou eu para não pedir a minha cruz? Que a nossa cruz seja de esperança, que a nossa cruz seja de trabalho, de dedicação, mas principalmente que a nossa cruz seja de amor pelo próximo que é diferente, não pelo próximo que pensa igual, pelo próximo que eu pensaria em julgar, mas na verdade eu acolho e entendo, e vejo na diferença o momento de santificar a minha vida, de deixar o meu amor e de transformar o mundo. É dessa forma que eu conduzo o meu mandato, é dessa forma que eu sempre prego para quem está ao meu lado, para a nossa equipe, e é dessa forma que eu aprendi com todos os sacerdotes que passaram pela minha vida, que ainda passam, e que me dão esse caminho de esperança, esse caminho de um jovem acreditar que eu posso fazer a diferença com outras pessoas. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, que a gente possa nunca desistir,
e que a palavra perseverança, junto com a esperança, seja os nossos guias para a nossa vida. E que a política seja também uma ferramenta de transformação na vida de todos para melhor, independente do pensamento, mas se tem o olhar no nosso Senhor, que seja para o bem sempre. Então eu agradeço muito o carinho, a presença de todos. Dom Ângelo, eu agradeço muito o seu carinho, cuidado e olhar para a nossa comunidade, principalmente para os que mais necessitam. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos vivos e é por isso que acreditamos e continuamos caminhando. Fiquem com Deus e uma ótima sessão para todos nós. Essas foram as palavras, do vereador Ailton Dadalto, proponente desta sessão solene, em homenagem ao Jubileu da Esperança. E agora, na sequência, nós vamos ouvir o arcebispo da Diocese de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mesari. Boa noite. Eu escrevi para também não me perder e não falar, mas também para deixar registrado aqui na Câmara e também em nossa arquidiocese. Antes de tudo, quero saudar o excelentíssimo senhor Ailton Dadalto, digníssimo vereador dessa Câmara Municipal de Vitória, católico, e que também representa também a nossa igreja nessa instância da política. Sobretudo, no diálogo com ele, ter proposto esta homenagem ao Jubileu da Esperança, homenagem à Igreja Católica Apostólica Romana, por ocasião desse ano santo, na memória dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa dele, quero deixar também a saudação aos demais vereadores e vereadoras, a todos os que aqui na Câmara Municipal trabalham e servem a esta cidade e ao nosso município. Saúdo meu querido irmão, Dom Anderson Franklin Lustosa, nosso bispo auxiliar, e que conosco vem caminhando, e juntos vamos caminhando, com esperança. Também o querido Padre Cláudio, que aqui representa, então, todo o nosso secretariado de pastoral, e que teve essa missão também exigente de acompanhar, conduzir, articular todas as ações e atividades de nossa arquidiocese também nessa cidade. De outro modo, saúdo também os presbíteros, diáconos também, seminaristas, consagrados e consagradas, cristãos leigos e leigas. Que é bonito, aqui na Câmara Municipal, que tem uma responsabilidade tão grande, sermos aqui esse povo de Deus. Creio que todas as vocações e ministérios estamos aqui representados, e hoje, de modo particular, nesta cidade. Ao fazermos hoje esta homenagem pela realização do Jubileu da Esperança, recordamos com fé os 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Convocado e promovido pelo saudoso Papa Francisco, tem ainda como tema a esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Cristo é a nossa única esperança. Como já foi até lembrado pelo digníssimo vereador, vivemos em uma realidade social, cultural e eclesial, onde a esperança, infelizmente, não se constitui mais como valor, nem como virtude. Papa Francisco colheu bem este sintoma e esta ferida da sociedade, a falta da esperança, de perspectivas mais consistentes e sólidas que dão sentido à vida, à existência, à história. Assim disse Papa Francisco na bula Spes non confundit. Todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã.
Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas, que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. E o Papa Francisco desejou, e aqui estamos celebrando com alegria, que o jubileu seja ocasião de reanimar a esperança. E é o objetivo desta sessão, dizer que na nossa igreja e na sociedade estamos reanimando a esperança pela nossa vida e pela nossa missão. Por isso, esse ano santo, ano jubilar, podemos dizer, como já visualizamos em algumas imagens, está sendo caracterizado pela retomada da esperança, que não conhece ocaso, dizia o Papa Francisco. A esperança em Deus, a esperança na unidade, a esperança na comunhão, a esperança na participação, na transformação da sociedade. A dimensão política é tão fundamental para transformar a sociedade. A esperança na missão conjunta, no caminharmos juntos, no serviço de evangelização. Buscamos de tantos modos reencontrar a confiança necessária, tanto na igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, na presença social e eclesial, na promoção da dignidade de cada pessoa, na solidariedade, no respeito pela criação, na busca de termos uma cidade justa. Realmente a esperança não decepciona, ela é a mesma pessoa de Cristo. Neste ano jubilar, ao longo do caminho da história que segue, da nossa existência, nós fomos sendo chamados a ser sináveis palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade, de vulnerabilidade, além de sermos nós mesmos todos cheios de esperança e pessoas que levam a esperança como pessoas, como famílias, instituições, organismos pastorais. Nesse contexto, fomos chamados a promover a paz, a cuidar dos enfermos, a dar esperança aos desanimados, a acolher os idosos, a promover a vida e a família, a acreditar nos adolescentes e jovens, em nossas instituições educativas e sociais, a estar com os encarcerados, a ir ao encontro dos que estão nas imensas periferias existenciais e geográficas da nossa cidade, a partilhar o pão e os bens, para que ninguém falte o necessário para viver. Não posso esquecer de mencionar aqui do sinal da esperança que é a nossa mesma Igreja Católica, pela presença e testemunha de seus membros, nas paróquias, grupos, associações, movimentos e tantos organismos e instituições que permeiam a sociedade e no dia a dia se fazem próximos e samaritanos, levam amor e esperança. Por isso, hoje, ao marcarmos aqui também na Câmara Municipal de Vitória, neste Jubileu da Esperança, e agradecemos ao digníssimo vereador também por esse apoio e iniciativa, queremos desejar que desta casa legislativa, que é a casa do povo, daqui promanem ações e leis capazes de dar esperança ao povo desta cidade, fundamentados sempre nos valores do bem comum, valores da ética, da justiça, da paz, da solidariedade. E falar de esperança é falar também de políticas públicas, que é a responsabilidade desta Casa de Leis, que garantam todos os direitos e a plena cidadania. Nesse sentido, hoje,
a homenagem também aqui representativa de pessoas e instituições, seja do clero, da vida consagrada e religiosa, dos cristãos leigos e leigas, de todo o povo de Deus. Aqui os representamos todos, que são por si mesmas, ou pelo que representam, alguns sinais de esperança diante de tantos outros gestos, sinais e ações de esperança, que dão força no caminho a tantos irmãos e irmãs que acreditam na vida e muitas vezes, de modo escondido, sem propaganda, sem muita divulgação, se doam cada dia em nome de Jesus Cristo, com amor, para o bem dos irmãos, levando a esperança e a mesma esperança que é nosso Senhor. O Papa Francisco, já vou concluindo, não é uma homilia, né? Parece uma homilia, né? Mas é para deixar registrado aqui, né? O Papa Francisco disse o seguinte, né? Está lá no final da bula: deixemo-nos atrair pela esperança, consentindo a ela que por nosso intermédio se torne contagiosa para quantos a desejam. Que bonito, não é? Deixemo-nos atrair pela esperança, para que através de nós ela se torne contagiosa. Para quantos a desejam, tantos a precisam. E creio que cada uma de vocês sabe muito o que isso significa. Possa a nossa vida, dizia Papa Francisco, dizer-lhes: confia no Senhor, sê forte, sê corajoso, confia no Senhor. Que a força da esperança encha o nosso presente e aguarde também com confiança o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo pelos séculos. Que esta sessão, também pública nessa cidade, e a simples e singela homenagem àqueles que representarão um pouco todo o povo de Deus de nossa arquidiocese, seja o sinal que nós estamos cheios de esperança e vamos continuar sendo anunciadores e testemunhas da grande esperança que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Palavras de Dom Ângelo Ademir Mesari, arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Na sequência, nós vamos ouvir Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. O senhor trouxe uma cola, eu também trouxe umazinha aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado, Ailton, pela generosidade e pela acolhida. Na tua pessoa, saúdo a todos os vereadores e vereadoras, aqueles que, nesta Casa do Povo, como diz Dom Ângelo, são responsáveis para escutar com atenção os desafios do tempo no qual nos encontramos, em uma cidade tão importante quanto a nossa, Vitória, e a Grande Vitória se torna uma metrópole, ou seja, com desafios urbanos, sociais, pessoais, religiosos, econômicos, políticos de grande relevância. Por isso, muito obrigado por nos acolher, nosso arcebispo, com palavras tão sábias e, ao mesmo tempo, um peregrino de esperança incansável. Ou seja, todos os momentos muito próximo, dividindo conosco os desafios de levarmos para os cantos de nossa amada arquidiocese uma palavra de esperança e um testemunho de fé. Padre Cláudio, saúdo os demais presbíteros e nos homenageados, saúdo vocês, muito obrigado por aquilo que representam e aquilo que vocês trazem, ou seja, os desafios de serem onde estão sinais de esperança, como bem disse o nosso arcebispo. Saúdo os demais presentes, familiares e aqueles que estão aqui neste momento onde essa casa nos acolhe, para que também nossa voz de esperança seja ouvida. Minha palavra será muito breve. O Jubileu de Esperança foi proposto pelo Papa Francisco a partir da compreensão dos anos jubilares descritos
dentro da Sagrada Escritura. A Bíblia é a fonte dos anos jubilares e por isso, desde o Pentateuco, passando pelos profetas, o profeta Ezequiel é um profeta de grande esperança num tempo de grande desolação. A imagem proposta dos ossos secos, recompostos pela força da palavra de Deus, é sinal de um povo que no exílio sofria e perdia a sua esperança, ressequida pelas dores da distância da terra, do afastamento da lei de Deus e da impossibilidade do culto. E ele é uma voz de esperança naquele momento em que Israel era convidado a reconstruir suas bases fundamentais como nação, de maneira especial a partir da liberdade religiosa, da acolhida da lei e de parâmetros que não só eram religiosos, mas parâmetros sociais, fraternos, de um povo novo marcado por uma grande missão, se tornar um sinal de esperança para todo um povo e para as nações vizinhas. Mas nós não podemos deixar de mencionar a palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando ele se apresenta como o jubileu do Pai. Suas palavras tomadas da palavra do profeta Isaías marcam de forma decisiva a sua missão como conteúdo programático. Ou seja, ele recolhe as grandes esperanças de todo um povo e sobre os seus ombros a esperança da redenção, a esperança de um tempo novo de graça ou do ano da graça é iniciada. Ele é o jubileu do Pai, por isso hoje estamos aqui. O desejo de Deus ao convocar anos jubilares era de propor ao povo um tempo de reflexão profunda, ou seja, sobre a forma como o povo se compreendia na história. Por isso, se por um lado fizemos grandes peregrinações, celebrações, momentos onde colocamos, pelos passos que fizemos em nossas ruas das cidades de nossa arquidiocese, o testemunho da fé, também aprofundamos uma reflexão profunda, consistente, sobre a missão da Igreja na sociedade, a missão confiada pelo Mestre como instituição movida pela esperança. E por isso, de maneira especial, o povo de Israel era chamado a rever o caminho. Uma revisão profunda de sua estrada feita na companhia de Deus. Devia acolher a lei e transformá-la em modo justo, fraterno, solidário, comprometida sempre como nação a acolher o desígnio divino e traduzi-lo na forma como viviam. Por isso Israel deveria fazer uma revisão profunda. E essa revisão foi feita pelos cristãos quando, acolhido o Evangelho, percebiam que o Evangelho deveria ser traduzido no modo como a comunidade vivia, como cuidava um dos outros, sobretudo dos mais necessitados. Essa reflexão religiosa proposta nos anos jubilares, ela tinha impacto social, impacto político, impacto econômico, impacto fraterno, na decisão de como Israel queria ser como nação. Por isso, se por um lado estamos diante de uma experiência religiosa que tinha como crivo a lei de Deus, por outro, nós estamos diante de um momento fecundo, onde o povo de Deus era chamado a acolher o amor que nunca faltou, a fidelidade de Deus que sempre acompanhou Israel na história e rever o modo como isso era acolhido e traduzido na vivência do dia a dia, nas menores relações, aquelas que impactavam a forma como, sobretudo, os pobres eram acolhidos ou negligenciados. Por isso, esta reflexão continha também um momento de celebração de compromisso, uma aliança profunda com Deus e, por meio dele, com todos. O povo de Israel avançava nos anos jubilares, que eram sim anos de repouso, mas era ao mesmo tempo refazer as suas forças para continuar assumindo o projeto de Deus em sua história. Por isso, nesse caso, diante da lei divina, os filhos e filhas de Israel se comprometiam em avançar. Para nós, Dom Ângelo bem disse, Jesus é a esperança, é ele o jubileu do Pai. Estamos diante dele, que abraçou de forma profunda, radical, significativa como Rei do Universo. Celebramos ontem a radicalidade do amor divino,
traduzido não pela opulência de suas roupas, pela coroa dourada, pelos sapatos opulentos ou suntuosos, mas pelo corpo macerado na cruz, por um amor que se traduziu em atitude de entrega, de abaixamento total, lavando os pés dos seus discípulos e ensinando à comunidade que o reinado de Deus é o reinado do amor, do serviço e do compromisso solidário, de maneira especial com os que mais precisavam. Por isso, nós, inspirados como igreja, nesta oportunidade de revermos os passos, diante da experiência profunda do amor de Deus derramado em nossos corações, como diz Paulo no capítulo 5, versículo 5 da carta aos Romanos, a igreja convocada pelo Papa Francisco assume uma responsabilidade: celebrar os 2025 anos do nascimento do Salvador, assumindo o compromisso evangélico de revisar, de revir os seus passos e a sua história, a sua importância e relevância, o modo como dialogamos com as demais instituições, em vista, como bem disse o nosso arcebispo e faz questão sempre de dizer, do bem comum, defendendo e promovendo a vida desde sua concepção até a morte natural, em todas as etapas, para que ninguém fique deixado sozinho. Por isso, hoje, ao homenagearmos estes irmãos e irmãs que assumem com responsabilidade a sua missão evangélica, onde estão, nós ecoamos em nossos corações a palavra da Constituição Conciliar Gaudium et Spes, que diz que todas as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres deste tempo devem tocar os cristãos. Nós devemos ter, como dizia Rubem Braga, que é um grande autor da minha cidade amada de Cachoeiro Itapemirim, nós temos que ter essa sensibilidade como antenas que percorrem todo o nosso corpo, para que nada nos faça insensíveis às dores, aos apelos, aos clamores dos homens e mulheres deste tempo, sobretudo dos empobrecidos. Por isso, os homens e mulheres de esperança são homens e mulheres movidos por essa sensibilidade compassiva de Cristo, pastor, que se entregou para que todos tivéssemos vida. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela iniciativa, obrigado a todos e todas que se envolveram neste ano jubilar, que continuamos a trilhar, e de maneira muito especial ao nosso amado arcebispo Dom Ângelo Mesari, que chegou como peregrino de esperança, assumiu com alegria a missão de nossa arquidiocese, confiada a ele por nosso saudoso Papa, e por isso hoje nós celebramos com ele este momento em que irmãos e irmãs nossos serão homenageados e em vocês tantos outros peregrinos e peregrinas de esperança escondidos em diversos lugares de nossa arquidiocese. Que o Senhor nos confirme nesse desejo de rever o caminho a partir da experiência do amor e celebrar com ele compromissos de esperança. Muito obrigado. Palavras de Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e a gente convida novamente o vereador Ailton Dadalto a fazer uso da palavra. Vou fazer uso da palavra aqui, pode ficar à vontade. Só um aviso também, o Dom Ângelo pediu para avisar que após as homenagens fará uma bênção e deixará alguns avisos sobre o encerramento do Jubileu da Esperança. Então, é isso, Dom Ângelo? Ok. A gente vai passar agora para as homenagens, então antes das homenagens eu queria novamente agradecer. Dona, eu também preparei algumas palavras, mas eu preferi deixar o meu coração levar, mas eu reflito muito, e aí eu queria deixar esse depoimento, que no nosso dia a dia, aqui na condição de político, de vereador, de homem público, a gente escuta uma palavra, uma frase, na verdade, que às vezes refletindo nas homilias eu não lembrava. Eu perdi a esperança em vocês, ou eu perdi a esperança na política. E aí agora, né, quando você para refletir, essa frase tem uma força muito grande, e ao mesmo tempo o oposto se faz mais presente ainda. Eu tenho esperança em vocês. Eu posso
acreditar. Então a esperança, ela traz consigo um sentimento, um sinônimo muito grande. E a gente sempre fala essas palavras, essas frases de eu perdi ou eu tenho esperança, sem dar conta do tamanho que representa. O tamanho que temos esse sentido. Portanto, quando falamos do Jubileu da Esperança e ouvimos palavras tão bonitas do Dom Anderson e Dom Ângelo, a gente para refletir no nosso cotidiano. E esse cotidiano que muitas das vezes, eu vejo que ele nos faz, como diz São José, sempre, a gente tem que ser do mundo sem ser mundano. Entender que temos que ter nossas atividades diárias, mas não podemos esquecer dos nossos momentos de oração, de reflexão, de doação a Deus. E é dessa forma que a gente sempre traz essa visão de nunca perder a esperança. E a frase que eu queria encerrar a minha fala de São José Maria Escrivá, que eu preparei, a esperança é o motor que nos faz avançar, mesmo quando a alma parece cansada. Mesmo quando nos dias mais difíceis parecemos que estamos com a alma cansada, com o nosso espírito cansado, quando parecemos que não temos mais esperança. Mas é ela que tem que trazer o centro da nossa vida e que me faz muito, não foi uma homilia, mas me fez refletir muito Dom Ângelo e Dom Anderson. Então serviu como uma homilia para que nós possamos em cada momento aproveitar essas oportunidades e fazer um exame de consciência, um exame de reflexão do que significa, porque como eu sempre falo, qualquer ato como esse, uma sessão solene, é muito importante, porque marca uma posição, marca uma mensagem. Mas se não colocamos isso no dia a dia da nossa vida, será muito pouco. Portanto, eu agradeço muito a todos que se dedicam e não desistem de ter esperança. E é dessa forma que queremos dizer que essas homenagens significam o nosso muito obrigado. Não só pelos homenageados, mas para todos que fizeram parte desse momento, dessa caminhada, desses dias, que não foram poucos e não foram fáceis de organizar, e a dedicação exigiu muito. E todos vocês, como bons cristãos católicos, perseveraram. E é essa palavra, junto com a esperança, que eu deixo aqui. Então, Dom Anderson, Dom Ângelo, obrigado pelas palavras. Trouxe mais uma reflexão para nós, para a nossa caminhada contínua de vida. Obrigado, Rodolfo. Agradecemos ao vereador Ailton Dadalto pelas palavras inspiradoras, assim também como agradecemos às autoridades eclesiásticas. Então, neste momento, quero convidar o vereador Ailton Dadalto e os demais membros componentes da mesa de honra para procederem à entrega das homenagens. Aqui, por gentileza, na frente aqui da mesa. Faremos então, neste momento, dando início à chamada nominal dos homenageados nesta noite na sessão solene. Dom Ângelo Ademir Mesari, da Congregação dos Rogacionistas, arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Palavras do vereador Ailton Dadalto, que é uma homenagem a toda a arquidiocese da nossa cidade. Próximo homenageado, Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Padre Cláudio Alves Moreira, representando os sinais de esperança na ação pastoral da Arquidiocese de Vitória.
Próximo homenageado, Monsenhor Edvalter Antônio Cranielli, pelos 60 anos do ministério presbiteral, sendo sinal de esperança. Alguém representando? Ok, passaremos agora ao próximo. Padre Roberto Camilato, da Congregação dos Padres Pavonianos, pelos sinais de esperança plantados na paróquia Santo Antônio ao longo de 23 anos. Padre Geraldo Adaída Silva, ou seu representante, da Congregação dos Padres Salesianos, representando os sinais de esperança no mundo da educação, representado pelo Padre Marcelo Vicente de Paula, diretor-geral da Presença Salesiana em Vitória. Padre Juan Antônio Gonzalez Espegel, da Congregação dos Padres Agostinianos, representando os sinais de esperança que a vida consagrada oferece. Padre Renato Cristi, pároco na Catedral, a Igreja Mãe da Arquidiocese. Para receber a homenagem, convidamos o diácono Charles Mota Possati. Padre Vitor Valentim Placidino do Nascimento, representando os sinais de esperança incluídos no SIM da nova geração de padres na Arquidiocese de Vitória. Irmãs Missionárias da Caridade, Irmãs de Calcutá, representando os sinais de esperança na vida dos mais empobrecidos. Para representar as Irmãs de Calcutá, convidamos o voluntário Adenilson Braga Bento. Maria Emília Aguirre Guimarães, representando os voluntários da Pastoral da Saúde, que levam sinais de esperança para aqueles que são enfermos.
Maria Angélica Gavaza Lamberti, representando os voluntários da Pastoral da Pessoa Idosa, que certamente levam sinais de esperança às pessoas idosas. Noemita Alexandre de Souza, representando os voluntários da Pastoral da Saúde, que são sinais de esperança para os doentes acamados ou impedidos de sair de suas residências. O Wallace Bonicenha, representando os sinais de esperança nas ações da dimensão sociotransformadora no centro de Vitória, Associação de Moradores, Pessoas em Situação de Rua e Moradia Plena. Ângela Abdo, representando o movimento Mães que Oram pelos Filhos. E os sinais de esperança, principalmente para as mães que sofrem. Tatiane Martins Carvalho, representando a campanha Paz e Pão e os sinais de esperança, que espalha junto às famílias em situação de fome. Júlio César Pagotto ou Wellington Cordeiro, representando a Pastoral do Povo de Rua, que oferece sinais de esperança para as pessoas sem moradia. Senhoras e senhores, concluídas as homenagens, convidamos novamente as autoridades eclesiásticas e o vereador Ailton Dadalto, proponente dessa sessão solene, a retomarem a composição da mesa de honra, e o vereador Ailton Dadalto fará as considerações finais. Dom Ângelo, nesse momento, convida a todos para o momento da bênção final de sessão solene. Isso aqui não funciona. Vamos lá. Então, quero renovar aqui a nossa gratidão ao vereador Ailton, mas também à Câmara Municipal, à cidade de Vitória, por essa presença também. Agradecer a todos pela
presença. As simples homenagens são sinais, né, de tantos irmãos e irmãs que no dia a dia estão sendo sinais de esperança. Imagino um sacerdote quando acolhe, atende, aconselha, celebra, traz tanta esperança. E assim cada um de nós nas suas realidades pessoais de trabalho. E essa casa também legislativa tem essa missão de ser um sinal de esperança para toda a população que espera, né? E que possa dizer, como você mesmo lembrou, ainda temos esperança, né? Já perdi a esperança. Queria só lembrar então que o Jubileu da Esperança, Dom Anderson lembrou, nós vamos concluir na nossa arquidiocese, como em toda a Igreja Católica, no dia 28 de dezembro, daqui a um mês, e teremos a atividade às 16 horas, ali em torno da Catedral, depois seguida da missa. Então, fica o convite, dia 28 de dezembro, quando o Papa Francisco pediu que todas as dioceses façam a conclusão do jubileu. Será então dia 27, Sagrada Família, solenidade, às 16 horas, ali na Catedral. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que essa bênção venha sobre esta casa, os vereadores e vereadoras, todos os que aqui trabalham e servem com amor, para que seja sempre um lugar de paz, de serenidade, de vida, de esperança. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queria deixar dois avisos. O primeiro é pedir para que os que foram homenageados, se puderem vir aqui à frente, para a gente fazer uma foto, e depois uma foto com todo mundo, se puderem esperar. Então, fazer uma foto primeiro com os homenageados aqui na frente, e depois com todo mundo que está presente. E também me colocar à disposição. Venham, participem, colaborem com a formação da cidade. Críticas, sugestões são muito bem-vindas, principalmente por todos nós nessa caminhada. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós.